Boa tarde, queridos, graça e paz. Que privilégio, que honra poder estarmos juntos aqui para treinarmos, né? Treinarmos para avançar na visão. Querido, essa ministração, treinamento, fundamentos bíblicos para o discipulado, ela é a base de toda a nossa visão. Pelo menos assim a gente acredita que é um dos carros-chefe desta visão. E quando a gente fala de fundamentos para o discipulado, a gente está dizendo para você que esses princípios atravessaram pelo Novo Testamento e eles chegaram até Jesus e chegaram até mim e você, e nós não podemos de forma nenhuma dizer que não há importância nesses princípios. Ele é o carro-chefe dessa visão, o discipulado. Tanto que quando você vê lá nas estruturas, né, dos corações, ele está lá naquele último coração, discipulado um a um. E quando a gente pensa em estrutura, a gente pensa o seguinte: todos os órgãos mais importantes, vou falar dos dois mais importantes, o coração e o cérebro, eles estão dentro de estruturas, né? O cérebro está dentro de uma caixa craniana protegida. Se houver uma morte cerebral, o camarada pode até continuar, mas fica ali vegetando, né? O coração também está protegido por uma caixa torácica. Então, todas as estruturas devem ser bem guardadas. E essa estrutura dos fundamentos do discipulado, ela precisa de ser compreendida. Muito embora algumas pessoas possam dizer assim: eu acho que é um modismo, isso vai passar, isso vai acalmar, é só mais um item da visão MDA, né, para que as pessoas possam ficar vivendo, mas não é bem isso. O discipulado não somente é uma boa ideia, mas ele é uma ideia divina. Não é uma coisa que você diga, seria tão bom, né, praticar, eu acho que é legal, vamos aventurar. Mas não é isso não, ela é uma ideia divina. Você precisa de entender, eu preciso de entender que foi um mandamento. A última fala de Jesus para os 12 que estavam ali foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Eu lembro aqui numa das ministrações da Estação DNA, agora nesse último, nós falamos sobre as estratégias. As estratégias podem mudar, mas a visão não muda. E de fazer discípulo é visão, mas pode ter uma estratégia. Como é que eu posso melhorar essa estratégia para fazer discípulo? Como é que eu posso ganhar? Qual é a estratégia que eu vou usar do evangelismo? Pode mudar a estratégia, mas a visão, ela continua. E é interessante porque nessa questão de fazer discípulo, nós vamos trabalhar com duas analogias hoje aqui para a gente compreender bem legal qual é esse princípio, como aplicar esse princípio, como viver esses fundamentos. A primeira dela é a analogia de um edifício. A Bíblia fala em Efésios. Vamos ler juntos esse texto? Pelo menos abrir, né? Não vai dar para ler junto, mas Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22, aqui quem está falando é Paulo. Paulo é o padrão, o protótipo mais excelente de que o discipulado é bíblico e funciona. Alguém pode até questionar, talvez você diga assim: eu conheço pessoas, irmão Cláudio, que eles não gostam do discipulado, eles não querem discipulado, eles dizem: eu não quero ninguém pegando no meu pé, eu não quero ninguém enchendo o meu saco, eu não quero cobrança. Tudo bem, eles podem até não querer, bem verdade que a grande maioria, eles desejam o discipulado, porque é algo muito especial. Mas esses que aí decidem: não quero, eu não quero ninguém enchendo meu saco, não quero ninguém pegando no meu pé. Esses que estão aí, eles podem até discordar, mas eles nunca vão conseguir provar que o discipulado não é bíblico.
o discipulado não é uma ideia de homem, o discipulado é uma ideia divina, o discipulado é bíblico, é uma ordenância e é um mandamento do Senhor. Paulo entendeu isso quando ele escreveu a carta aos Efésios. Olha o que ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha só que coisa interessante. Ele está dizendo: vocês não estão aqui mais como peregrinos, vocês não estão aqui mais só de passagem, não é algo que vai ser assim tão rápido e sem propósito, é algo que tem um fundamento, e esse fundamento está estabelecido pelos apóstolos. E aí ele continua dizendo: sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para habitação. Olha, o apóstolo Paulo está falando de algo que é bem complexo, um sistema de edificação, um sistema de uma engenharia. Imagina que ele diz: a pedra angular é Cristo. O que é a pedra angular? Na outra tradução diz a pedra de esquina. Quando eles iam construir algo, ainda hoje é assim, né? O pedreiro hoje, a pedra de esquina, os tijolos, ele usa esquadrejado naquele canto e ele joga para os demais cantos, para que nenhuma parede saia fora daquele esquadro. Então ele está dizendo: Cristo, a pedra de esquina, da qual nós somos os construtores, aqueles que foram chamados para edificar. E aí é interessante, porque quando a gente pensa no discipulado como essa parte de uma engenharia de edificação, de uma construção, imagina que nós tirássemos esse cimento, essa tinta da parede, nós iríamos ver os tijolos entrelaçados. Quem é pedreiro sabe que não senta tijolo fazendo uma amarração, tendo um cimento com uma liga muito forte para poder ficarem ali juntos, né? Se você for colocar um tijolo em cima do outro, mas não ter essa liga, não ter essa coisa amorosa, não ter esse vínculo de entranháveis vida de Deus, não vai dar certo, vai cair. Não adianta querer entrar nesse processo de discipulado e dizer assim: eu faço parte dessa igreja, eu sou um tijolo, eu sou cimento, eu sou areia, mas não está misturado, não está junto. Alguém já falou, né? Um pastor, uma certa ocasião, comentou dizendo que não adianta dizer que tem um edifício, que tem uma engenharia de construção, aonde só há material de construção. Adianta nós dizermos alguma coisa: olha, nós vamos construir um novo prédio aqui, já tem areia, já tem ferro, já tem cimento, tem os engenheiros, tem a planta, mas os materiais estão lá, e eles por si só que se virem para se juntar. Não tem isso. Tem que estar junto, tem que estar amalgamado, tem que estar entrelaçado, tem que ter vínculo, tem que ter relacionamento. É isso que Paulo está dizendo. Uma igreja que não trabalha com discipulado, dificilmente ela vai poder trazer esperança para a sua comunidade. Por quê? Porque a esperança da comunidade, ela se baseia nos vínculos de discipulado, aonde a pessoa que entrou aqui com a vida totalmente destruída, ela vai entrar nessa parede para fazer parte desse edifício. E aí nós que estamos aqui é que vamos dar essa liga, que vamos dar esse tom de edificação. Olha só, diz aí: um ajuntamento de pessoas não é uma igreja. Não adianta ter várias pessoas e aí tá todo mundo um por si, Deus por todos. E tem muita gente que diz assim: eu não quero esse negócio não.
Eu só venho aqui mesmo, eu me sento ali atrás, e aí, antes de acabar o culto, eu vou embora, eu vazo. Infelizmente, se você entra numa igreja, graças a Deus nós não temos essa dificuldade. Aqui, quando chega alguém que a gente olha e diz: que pedra bonita, né? E nós chegamos aqui, eu não sei você, mas eu cheguei aqui, eu era uma pedra dura, bruta, e Jesus foi lapidando através do discipulado, dos construtores, dos engenheiros, e ele diz: eu vou te encaixar aqui, agora dá para encaixar, coloca cimento e nós estamos aqui. Então não adianta se você não tem relacionamento, não tem esse vínculo entranhado. E olha só, interessante, porque 1 Pedro 2,5, o apóstolo Pedro, que também era uma pedra bruta, né, meus irmãos? O homem era bruto demais. Vieram para prender Jesus, o cara tirou a espada, tacou para pegar mesmo na cabeça do centurião. O cara se esquivou, levou a orelha. Jesus teve que ir e dizer: ei Pedro, tu não sabes, se eu quisesse eu chamaria uma legião de anjos para me socorrer. O cara era bruto. Agora, depois de um tempo que ele foi caminhando com Jesus e foi aprendendo mais sobre fundamentos do discipulado, olha o que ele escreveu, 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que maravilha! Ele está dizendo: agora vocês são pedras vivas. Cadê as pedras vivas que aqui estão? Então vibre mesmo, porque nós temos o privilégio de termos sido edificados nesses fundamentos do discipulado, para que a igreja possa ser uma igreja firme, consolidada, uma igreja que pode vir todo e qualquer tipo de vento, mas ela não vai ser derrubada, porque ela está fundamentada no fundamento do discipulado. Uau! Será que você pode dar um aplauso ao Espírito Santo por isso? Não existe outra proposta de ter uma igreja bem consolidada se não for pelo fundamento do discipulado. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia eletrônica 1 João 1,7, porque isso aqui tem tudo a ver. Diz assim: o cristianismo é uma proposta de vida em comunhão baseada em relacionamento. 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão com Ele, com o Pai, e comunhão uns com os outros. A base do discipulado, uma das bases do discipulado, uma das ligas desse cimento do discipulado, justamente é isso. É eu praticar esse versículo dizendo: quando eu leio esse texto, eu tenho paz comigo mesmo, paz com Deus e paz com os outros. Para me relacionar com Deus, eu preciso receber a paz que excede todo entendimento. Então, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós vamos ter comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Então, olha o princípio de fundamento, nos limpando, nos mantendo dentro disso que Jesus nos chamou como uma proposta de nos relacionarmos um com o outro. Agora, é claro que existe pedras que podem ser diferentes uma da outra. Existe uma pedra que é mais áspera, existe uma pedra que é mais lisa, existe uma pedra que é menor, e nós precisamos de entender que só esse fundamento do discipulado é que me traz a compreensão e aceitação para com esse princípio, porque a partir disso é que eu aceito as diferenças das pessoas e digo: no final da obra, quando nós vermos que está tudo pronto, nós vamos dizer: realmente essa
pedra chamada James tinha que estar aqui, porque ele deu um tom, né? Ele trouxe um detalhe. Essa pedra chamada Jusce tinha que ser colocada aqui mesmo, deu um detalhe. Nós precisamos de entender, a proposta do cristianismo é uma proposta de relacionamento. Está disposto para nós continuarmos ou eu paro aqui? Relacionamento. Quem quer relacionar tem que ter alegria. Não pode estar com cara de carranca, de velório. A Bíblia diz que Deus acrescentava o número dos que iam sendo salvos, porque o povo caiu na graça e na simpatia. Então seja simpático. Estou achando vocês muito sérios hoje. O que aconteceu? Vocês não são assim? Abre um sorriso aí para quem está do seu lado. Fala para ele: você está lindo, meu irmão. Você está pronto para relacionar com as pessoas que vão chegar. A igreja como um edifício. Você não pode ser uma ilha. Deus não te criou para ser uma ilha. Não, pastor, eu sou uma ilha. Não. Você pode até ser uma ilha, mas você está num arquipélago onde tem várias ilhas. E aí, mesmo que você diga: não, pastor, eu sou uma ilha. Pois é, não, mas você vai juntar e as placas tectônicas vão se movimentar e vai dar aqueles agitos, e você vai juntar aí para perto de uma outra ilha, e daqui a pouco você vai estar no partir da ilha, que é uma palavra que eu aprendi quando eu era católico, que eu via muito padre chamando, né, na hora de repartir o corpo, ele dizia: vamos participar da partilha. E eu nunca entendi essa palavra partilha. E um dia, perguntando para um jornalista: o que você entende por isso? Ele diz: partilha é parte da ilha. É eu com a minha ilha e juntando com a ilha do pastor Osmarino. E aí eu digo: pastor Osmarino, eu trouxe peixe aqui da minha ilha para você. Ele diz assim: eu tenho coco da água mais doce aqui da minha ilha. E a gente partilha. Parte da minha ilha vai para ele, parte da ilha dele vem para cá. E é isso que o discipulado propõe para aqueles que vivem isolados, para que se achegue para formar esse grande arquipélago através dos live grupo, e a gente reparta amor, carinho, alegria, felicidade, paz, casamento sagrado, alegria. Meu Deus, é isso. Essa é a proposta de vivermos e os fundamentos do discipulado. Olha só, mais um versículo para você, Efésios 4, do 14 ao 17. Efésios 4, do 14 ao 17, diz assim: para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado. Aqui já é a proposta já de uma outra analogia. Eu te falei da analogia do edifício, né? O discipulado fundamentado como edifício. E interessante porque antes de entrar nessa parte agora, dessa outra analogia que é o corpo, eu precisava te falar algo aqui. Quantos aqui têm discipulados? Tem discípulos, perdão. Quantos têm discípulos? Quantos tem um discipulador amado aí? Levanta a mão. Então deixa eu falar uma coisa para você. Ainda nessa questão de fundamentos, tem um texto que eu gosto muito. Esse texto, eu vou só pedir para eles cronometrar o meu tempo, porque eu preciso ser bem pontual para os demais. Eu tenho 11 minutos, é isso? Beleza, então. Eu quero ler um texto de 1 Coríntios 9. A chuva passou, eu estava um pouco agitado, falando rápido, né? Mas também é para ganhar tempo. Eu ainda quero te dar mais esse texto aqui. Eu não posso pular ele, porque para mim é um texto muito importante ainda sobre essa questão de fundamento do discipulado como um edifício. Aqui é a leitura de Paulo escrevendo aos Coríntios, uma igreja muito difícil, mas com a graça e misericórdia Paulo foi levando esse povo para dentro desses fundamentos bíblicos do discipulado. E eu vou ler esse texto. Eles talvez não tenham aí, mas eu vou ler na Bíblia a Mensagem, porque ele está bem explicado na Bíblia a Mensagem. Olha só, versículo 9, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Paulo diz assim: usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Olha só, o edifício, agora ele está falando de casa. Ele diz: usando o dom que Deus me deu de arquiteto. Sabe, discipulado é isso.
É construir um edifício, é construir uma casa, mas tem um arquiteto, tem alguém que está mentoreando. Deus, quando nos criou, Ele não nos criou para estar só. Foi a única coisa que Ele criou quando criou o homem, que Ele disse, criou Deus o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Aí criou uma auxiliadora para ele, depois Ele mesmo, Deus, ia lá para estar junto, para viver. O Adão teve o primeiro discipulador dele, que foi o próprio Deus. Então Paulo está escrevendo e está dizendo, olha, usando o dom que Deus me deu de arquiteto, eu desenhei a planta, Apolo ergueu as paredes, olha só, os fundamentos foram colocados pelo apóstolo. O Apolo, um tipo de evangelista, começou a edificar as paredes. E o que mais aconteceu? Que cada carpinteiro que estão aqui, ó, os carpinteiros estão aqui, que venha trabalhar, tenha o cuidado sobre o fundamento. Lembre-se de que há apenas um fundamento já estabelecido: Jesus Cristo, a pedra de esquina. Sejam exigentes ao escolher o material que vocês irão utilizar na obra. Eu gosto dessa linguagem por isso. Ele está dizendo, seja exigente. O discipulado trabalha nesse nível, um padrão de excelência, onde a gente não usa qualquer material, mas há uma exigência. Ele diz, se tiverem usado material barato, de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa. Tudo precisa estar de acordo. Tudo precisa estar de acordo. Seja rigoroso na edificação, no discipulado, no caminhar lado a lado. Agora sim, eu quero voltar com você para esse texto, aonde nós vamos falar dessa outra analogia para fundamentar o discipulado, que é o corpo. E aí Paulo, escrevendo de novo, ele diz, versículo 14 do capítulo 4 ao 17, ele diz, para que não mais sejamos como meninos. Sabe qual é a maior sacada de igrejas que perde? Inclusive você tem esses dados, já foram repetidos aqui, pastor Ebe veio agora, falou novamente, mais de 40 milhões de desigrejados. Sabe por que acontece isso? Por causa dessa falta de fundamento. Aí o que se torna? Ele está dizendo para que não sejais mais como menino, não seja como criança, não tem maturidade, aí fica sendo levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela sua astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Agora presta atenção aqui para essa revelação, de quem todo o corpo, bem ajustado pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação, exerce sua função, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, com o auxílio de toda a junta. Para mim foi muito simples quando me falaram de discipulado, que naquela época quando eu converti, não era discipulado, era junta. Você vai ter uma junta. Eu entendi, a junta é isso aqui. Ficou bem fácil. A junta é que traz flexibilidade. Imagina alguém que não está inserido dentro do fundamento do discipulado, ele vai ser um membro duro. Imagina esse meu braço se não tem junta, como é que eu vou comer, meu filho? Como é que eu chego para pegar a colher? Aí eu tento do outro, mas também não tem. Aí eu vou ficar raquítico, eu vou ficar dependente de alguém para colocar na minha boquinha, eu vou ser um bebezinho para sempre. Então é necessário o discipulado para quê? Para que a pessoa aprenda a comer sozinho, se alimentar, preparar a própria comida dele, andar, se tornar independente no sentido de depender mais de Deus. Então, com o auxílio de toda a junta. Olha que coisa interessante. Você não quer lá na sua célula que seja uma célula toda dura, né? Porque não tem discipulado. Fala sério. Todas as células têm que estar debaixo desse fundamento do discipulado. Esse é o nosso desafio, não é isso, pastor? Esse é o nosso desafio, de todas as células estar dentro desse fundamento, vivendo esse fundamento de discipulado. Queridos, não se isole, como eu já falei, você não é uma ilha.
Provérbios 18:1 diz que o solitário se insurge e se rebela, né? Se rebela contra a sensatez. O solitário, aquele que tenta andar só, aquele que diz, não, eu sozinho eu consigo. Eu vou te dizer uma coisa, tem uma fala que ela não é minha, mas eu sempre uso, eu digo para mim mesmo, eu digo, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, sozinho eu estou mal acompanhado. Preciso da companhia do meu discipulador, eu preciso da flexibilidade, eu preciso disso. Não dá para caminhar só. Todos que tentaram caminhar só ficaram pelo meio do caminho, desistiram e abandonaram. Tem uma frase que diz que um tição tirado, né, do fogo e colocado à parte, ele se apaga facilmente. Então não seja esse tição que está sendo tirado do fogo, vai apagar, esteja junto, esteja inserido no contexto de discipulado. E aí eu quero já caminhar aqui para finalizar, que é rápido, meu amigo, é vapt-vupt. Tem um texto de Eclesiastes, esse texto é muito usado para mencionar os casamentos, né? Inclusive em convite de casamento, Eclesiastes 4:9-12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Esteja inserido no contexto do discipulado. É bíblico, desde o Antigo Testamento. Eu te dou alguns exemplos de discipulado no Antigo Testamento, só para você entender. Por exemplo, o Moisés e o Josué. O que seria do Moisés se ele não tivesse treinado o Josué? Como era que ele ia dar continuidade? O que seria do pastor Eloy se ele não tiver treinado aqui? O que seria do pastor Roberto se não tivesse treinado? Pastor Eloy, pastor Joaquim, pastor James? O que seria de você se alguém não tivesse investido na sua vida? Né? E o que seria de Davi se não tivesse um Salomão? Interessante, porque Salomão em Provérbios 4, ele vai dizer assim: quando eu era criança, olha o nível de discipulado que Davi foi fundamentando. Quando eu era criança, tenra, em plena companhia, na companhia do meu pai, ele me ensinava, ele caminhava. E aí você vê um homem tão sábio, né? Tão cheio de vida. Elias e Eliseu, olha só. Eu já li várias vezes a história da desistência de Elias, quando ele quer abandonar, que ele foge para aquela caverna e Deus tem que ir lá atrás dele. E um dia desse lendo, e estava vendo algo muito assim peculiar relacionado com o discipulado. Veja que ele foi sozinho para aquele deserto, ele não levou ninguém, ele foi só. E quando Deus chamou ele, disse para ele: o que você faz aí? Olha o perigo de caminhar só. Ele disse: eu estou sozinho, sou o único que restou dos profetas, mataram o resto todo. Olha aí, meu amigo, a cabeça de quem anda só começa a racionalizar verdadeiros absurdos, se sentir só, se sentir abandonado, ninguém olha para mim, ninguém quer. Não, para de andar só e junta com o seu discipulador e diz: a partir de hoje, meu irmão, eu não te largo mais, eu estou contigo e não abro, vamos juntos. Quando ele caminha só, ele começa a racionalizar. Deus diz para ele: quem disse para você que você está só? Eu conservei 7.000 profetas, volta e unge Eliseu, unge outro rei. E quando ele faz isso, é então que Deus o toma e o leva. Então, queridos, para nós fecharmos aqui, eu fecho essa fala dizendo: o fundamento do discipulado é bíblico. Você pode até encontrar pessoas que não querem, mas eles nunca vão poder dizer
que não é bíblico, não é ideia nossa, é ideia divina de Deus. Então, que Deus te abençoe. Estamos